Atendendo a pedidos, eu vim gravar sobre a receita do bolo de baunilha e morango que não faz pico nos pré-diabéticos. Por que eu estou colocando esse adendo que não faz pico nos pré-diabéticos? Porque para aqueles que estão no diabetes, mesmo essas estratégias aqui, elas podem não ser suficientes para controlar um pico glicêmico que vai fazer mal para você a longo prazo. Então, eu ainda acho que esse bolo é meio benigno, mas você vai precisar verificar com a destro de ponta de dedo ou com um sensor para você ver a quantidade que é possível comer. Lembra que a velocidade também é importante aqui, atividade física após, enfim, tudo isso para ajudar você a comer essa gostosura, tá certo? A receita, ela está na descrição do vídeo toda, e aqui eu vou comentar algumas coisas que eu acho importante dessa receita para você acertar. Primeira coisa, ela precisa ser começada 24 horas antes do horário que você vai programar comê-la. Por quê? Porque você precisa fazer o recheio, que é uma receita de panna cotta, e essa panna cotta, ela precisa adquirir consistência para aí você conseguir transformar ela num recheio, tá? O segundo comentário relevante é que você pode fazer ela na versão vegana ou na versão usando leite de origem animal. O terceiro comentário é sobre a questão de usar ou não adoçante culinário. Muitos de vocês se preocupam sobre a questão do risco e eu vou falar disso no final do vídeo, tá bom? Então, indo aí para a receita, notem que eu dividi essa receita em 3 partes. Então, tem a receita da massa do bolo, a receita do recheio de baunilha, que é basicamente uma receita de panna cotta, e a receita da cobertura. É tudo muito simples. Se você, com essa massa de bolo, colocar a quantidade de açúcar que está lá na receita, para esse nível pré-diabetes, assim, leve, não tem impacto, tá certo? Agora, você pode melhorar o perfil metabólico dessa receita se você... Eu gosto, seguinte dica, de colocar metade da quantidade de açúcar e a outra metade de eritritol, xilitol, alulose, o que você quiser. E a outra metade assim. Por quê? Porque você não carrega no sabor, às vezes, que esses adoçantes podem deixar um saborzinho diferente, e você reduz ainda mais o impacto do doce. E essa receita, ela não é muito doce, vocês vão ver. Outro detalhe é a questão do forno. É muito importante você assar direitinho essa massa, mas não passar do ponto, porque é um bolo que você vai precisar cortar para rechear. Uma outra opção, em vez de fazer essa quantidade que eu coloquei na receita, é você fazer metade, assar, depois assar a outra metade, porque aí você já fica com as duas partes iguais e aí você não precisa cortar nada, é só montar, tá certo? Ah, eu não falei da forma, mas assim, a forma que vocês estão vendo aí da imagem da torta, ela tem 25 centímetros de diâmetro. Então, foi assim que eu fiz para dar certinho. E aqui eu acabei cortando. Eu não fiz esse esquema de duas fornadas. Falando agora da questão da segurança dos adoçantes. Então, esse é um assunto que eu vejo que às vezes polariza, as pessoas assumem uma postura parece torcida de futebol. E isso não é científico, gente. Uma comunicação que ela é essencialmente científica, ela é balanceada. Então, vamos aos fatos. A OMS, se não me engano, ano passado, colocou o aspartame como um possível carcinogênico, ok? E isso desencadeou muita preocupação, principalmente naquelas pessoas que realmente não podem, assim, de jeito nenhum. Não é uma questão, assim, de estar regulando a variabilidade glicêmica. São pessoas com diabetes do tipo 1 ou diabetes do tipo 2 muito importante, que realmente precisam consumir tudo na base de adoçante. E o aspartame está muito presente. A OMS fez essa classificação com base em estudos em animais, em essência, porque quando a gente está falando de risco, o sarrafo para considerar uma evidência suficiente para mudar ações, ele é menor, tá certo? Do que para eficácia. E nesses estudos em animais, o que se viu é que, assim, sim, o aspartame tinha um potencial carcinogênico, mas você precisava dar uma quantidade, assim, impensável de aspartame para esses animais ao longo de quase toda a vida deles, para você enxergar esse efeito, entende? Então, tem uma coisa, assim, da dose. E eu penso que, assim, um consumo com moderação
pouco provável que vá ter esse risco na sua saúde, entende? Tem também questionamentos sobre o adoçante alterando a microbiota, enfim. O que acontece é que o açúcar também altera a microbiota, entende? Os ultraprocessados também alteram a microbiota. Então, um jeito de equilibrar isso é comer com moderação e caprichar nos legumes e verduras, que são alimentos que a gente sabe que criam as condições de desenvolvimento de uma microbiota intestinal saudável. A outra coisa é exercício, controle de estresse, tudo isso influencia porque existe um gut-brain, intestino, cérebro, um axis, uma comunicação entre esses dois, e isso pode ser explorado cuidando da mente, cuidando das emoções, se exercitando, dormindo bem, comendo bastante legumes e verduras. Então, tudo isso ajuda a reduzir o risco do consumo moderado de adoçantes. Eu espero que eu tenha esclarecido essa parte. E espero que vocês gostem do bolo. Me deem notícia.